E aí, nação rubro-negra, tudo na paz com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Plantão de carnaval, porque o Mengão não para e a informação não tira férias. Bruno Henrique mudou de ideia e a diretoria do Flamengo já estuda abrir negociação para renovar o contrato do jogador. Vou falar sobre isso. Vou falar também de um alerta ligado no Mengão, porque o Pedro, na hora que ia ser colocado no jogo ontem, se queixou de dores para o técnico Felipe Luiz. Por falar no jogo de ontem, teve chororô do Botafogo. Vou falar também da preparação do Flamengo para a final da Recopa Sul-Americana. Eu tô chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo que tá rolando no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, queria pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante que você se inscreva. Você não paga nada e ajuda demais a gente. Tem muita gente que assiste todo dia e não é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreve agora, ativa o sininho e deixa aquele like. O Flamengo treina agora de manhã no Ninho do Urubu. Treina também amanhã de manhã, viaja amanhã à tarde para Buenos Aires e na quarta-feira já treina em solo argentino. Quinta-feira é o primeiro jogo da final contra o Lanús. E o Flamengo tem uma preocupação para esse jogo. Além dos desfalques que a gente já conhece, como o Jorginho, o Alan também se queixou de dor ontem. O Varela treinou em campo no domingo, mas por causa do gramado sintético, o Flamengo preferiu preservar o lateral uruguaio. Mas a situação que mais preocupou foi ontem, durante o jogo contra o Botafogo. O técnico Felipe Luiz chamou o Pedro para entrar em campo. Sempre tem aquela pergunta, como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? E o Pedro se queixou de dor. Na hora, a preparação física foi lá, falou no ouvido do Felipe. O Pedro não tá em plenas condições. E o técnico desistiu de colocar o artilheiro em campo. Depois, na entrevista coletiva, ele confirmou. Então é alerta ligado. O Pedro vai ser reavaliado hoje. O Jorginho a gente já sabe que não tem, lesão na coxa. Varela, De La Cruz, Alan e Pedro serão reavaliados. O Flamengo vai precisar correr contra o tempo para não perder ninguém nessas duas decisões. Mudando de assunto, mas ainda no jogo de ontem, Flamengo 2-1 Botafogo, classificação histórica no Newton Santos. E o que a gente viu depois? Chororô geral. Parece que é sempre o mesmo roteiro, a mesma novela e o final é sempre igual. O Mengão vence e eles reclamam. Dessa vez a choradeira é no lance do primeiro gol, onde o Vitão teria feito falta no jogador do Botafogo. O Alex Telles, jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira, foi um dos que mais reclamaram. Jogadores do Botafogo chorando, reclamando. Vou falar a real para vocês. O que acontece é que todo mundo estava dando o Flamengo como eliminado do Carioca. Todo mundo estava apostando que a gente ia para o quadrangular do rebaixamento. E o Mengão foi lá, venceu o Vasco, venceu o Sampaio Corrêa, se classificou em último no grupo, pegou o Botafogo, que tinha a melhor campanha, e ganhou dos caras no estádio deles. E mais, o Flamengo jogou praticamente com o time reserva. Danilo reserva, Vitão reserva, Wesley, que estava no banco, Eric, Pulgar e Paquetá titulares, mas o Carrascal jogou fora de posição no lugar do Arrascaeta, Samuel Lino reserva, Bruno Henrique no banco. O Flamengo foi lá com o time reserva e ganhou do Botafogo. Isso deixa eles desesperados. E o goleiro André Vaz, então, nem se fala. Agora o Mengão está mais vivo do que nunca. São 2 jogos contra o Madureira na semifinal, provavelmente domingo que vem e no outro domingo, porque o Flamengo joga quinta contra o Lanús. E depois a final, e os possíveis adversários podem ser Bangu, Fluminense ou Vasco. Agora a bomba do dia. Bruno Henrique muda de ideia. Desde o final do ano passado, o Bruno Henrique vinha falando sobre aposentadoria. Dizia que esse seria o último ano de contrato, o último ano como profissional. Ele chegou a falar para mim em entrevista que ia avaliar a condição física no final do ano. Mas, segundo informação do Globo Esporte, o Flamengo já prepara uma proposta para renovar o contrato do jogador. E o staff do Bruno Henrique já trabalha com a possibilidade de mais um ano. O jogador teria mudado de ideia e não iria mais se aposentar no final dessa temporada.
Bruno Henrique faz 36 anos em dezembro. Se renovar até 2027, estaria com 37 anos. Eu, se fosse o Flamengo, chamava o Bruno, conversava e tentava a renovação até 2027. BH 27, camisa 27, mais um ano de ídolo. E aí, nação, eu quero saber a sua opinião. Se você fosse a diretoria do Flamengo, renovaria ou não o contrato do Bruno Henrique? Com salário menor, com outras condições, ou não renovaria de jeito nenhum? Explode nos comentários. E aí, o que achou desse pacotão de notícias? Bruno Henrique deve renovar? O Pedro preocupa? O chororô do Botafogo foi engraçado? Comenta aí. E se você não é inscrito, corre lá no botão, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Sua força é fundamental. Agora, quer mostrar seu amor pelo Mengão com estilo? Corre lá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lá tem uma seleção especial de produtos oficiais do Flamengo com desconto para nossa comunidade. É só clicar e garantir o seu. Vamos, Flamengo! Quinta-feira é dia de final. Até o próximo vídeo.